Em um canto da Europa, onde os campos de flores parecem dançar ao ritmo do vento e as águas dos canais refletem histórias antigas, encontra-se um país que, apesar de pequeno, carrega consigo uma grandeza única. A Holanda. Um lugar onde a arte, a história e a natureza se cruzam, criando uma tapeçaria de beleza e sabedoria que atravessa séculos. Por trás da simplicidade de suas paisagens, há uma riqueza cultural que poucos conhecem verdadeiramente. Em cada esquina, uma história. Em cada passo, uma surpresa. Neste documentário, vamos explorar 10 pontos turísticos que revelam o coração vibrante da Holanda, de museus repletos de tesouros artísticos até campos infinitos de flores que pintam a terra com cores vibrantes. E ao longo deste percurso, vamos descobrir como a história da Holanda, com suas lutas, conquistas e inovações, moldou não apenas a paisagem, mas também a alma de seu povo. Prepare-se para uma viagem imersiva e única, onde a arte, a história e a natureza se fundem para contar a história de um país que, mesmo diante dos desafios, continua a florescer. Embarque conosco enquanto desvendamos os segredos da Holanda. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhum detalhe dessa incrível jornada pela Holanda. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e, o mais importante, fique conosco até o final dessa história fascinante. E antes de iniciar essa viagem pela Holanda, há um lugar que preserva o passado com uma precisão impressionante. O Rijksmuseum, onde as mais grandiosas obras de arte revelam os mistérios e as histórias da nação. Vamos entrar no coração da arte holandesa. Rijksmuseum, o coração da arte e história holandesa. Há lugares que transcendem a mera definição de museu. O Rijksmuseum não é apenas um edifício, não é apenas uma coleção de arte. É o guardião de uma história que se desenha em cada pincelada, em cada obra, em cada sala que você pisa. Entrar no Rijksmuseum é como abrir um livro de história em suas páginas mais vibrantes, onde a arte se torna uma janela para o passado, transportando o espectador para momentos de grandeza e sofrimento, de luz e sombra. Aqui, a história da Holanda, com todas as suas complexidades, ganha vida diante de seus olhos. Esta não é apenas uma pintura, é um convite para entrar em um momento crucial da história holandesa, a Ronda Noturna, de Rembrandt. Esta não é apenas uma cena de soldados prontos para a batalha. É um retrato vivo da identidade e da bravura da sociedade holandesa do século XVII. Através de sua técnica revolucionária, Rembrandt não só capturou a luz e a sombra, mas também a alma de uma nação emergente, orgulhosa e determinada.
Mas não é só o talento de Rembrandt que brilha neste museu. Aqui, a arte reflete a complexidade de uma sociedade em transformação. Ao seguir pelos corredores do Rijksmuseum, você é levado a mergulhar não apenas nas obras, mas nos períodos históricos que elas representam. O século XVII foi uma era de ouro para a Holanda, marcada por prosperidade, comércio e inovação. Mas também foi um período de desafios profundos, com guerras, conflitos religiosos e um cenário global em constante mudança. Cada obra neste museu carrega consigo o peso desses acontecimentos, revelando as emoções de uma nação diante das adversidades. Quando você se move para as seções dedicadas à arte decorativa e aos objetos do Império Colonial, é impossível não ser lembrado de como a Holanda, com sua imensa rede comercial e seus domínios ultramarinos, foi um império na sombra das potências europeias da época. A porcelana chinesa, os mapas exóticos e os artefatos trazidos de terras distantes contam uma história de um país que, ao mesmo tempo em que buscava seu lugar no mundo, também o conquistava. Cada peça é um testemunho de uma era onde o poder e a riqueza foram construídos sobre os ombros de muitos, mas também das lutas e tensões que surgiram nas águas turbulentas do comércio global. O Rijksmuseum não é apenas sobre o passado. Ele também nos fala sobre o futuro. Ao cruzar seus portões, você percebe que a arte não é uma relíquia do passado, mas uma força viva, um elo entre gerações e uma forma de conectar o que somos hoje com o que fomos. E ao longo de nossa jornada pela Holanda, será justamente isso o que nos guiará. A compreensão de como o passado molda o presente e nos projeta para o futuro. O Rijksmuseum é apenas o começo da nossa jornada pela Holanda. E a arte não é a única história que a Holanda tem a contar. Há um local na Holanda onde a relação entre o homem e o ambiente natural alcança uma dimensão de engenhosidade. No próximo destino, vamos explorar a fascinante história dos moinhos de vento de Kinderdijk, onde a luta contra as águas não é apenas uma questão de sobrevivência, mas um exemplo notável de como a engenharia pode transformar o destino de uma nação. Moinhos de ventos de Kinderdijk, o poder da engenharia e a luta contra o mar. Imagine uma terra onde a água não é apenas um elemento natural, mas um inimigo silencioso. Onde o mar, com sua força imensa e implacável, ameaça devorar as terras baixas. E, no entanto, no meio desse desafio, uma invenção humana se ergue, com graça, mas também com uma resistência quase mítica. Bem-vindos aos moinhos de vento de Kinderdijk, um dos maiores e mais impressionantes sistemas de drenagem do mundo. Aqui, a natureza e a engenhosidade humana se entrelaçam de uma forma única, criando uma paisagem que não é apenas bela, mas também um monumento à luta contra os elementos. É difícil imaginar que essas gigantescas estruturas de madeira e pedra, que agora são consideradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, foram, na verdade, criadas como uma resposta direta a uma ameaça constante: o mar. Desde os tempos medievais, a Holanda tem lutado contra a subida das águas.
grande parte do país está abaixo do nível do mar. E por séculos, a água foi vista não apenas como um recurso, mas como uma força destrutiva, capaz de engolir terras férteis e submergir vilarejos inteiros. Foi no século XVIII que a engenharia humana encontrou uma solução para esse desafio com os moinhos de vento. Cada moinho de Kinderdijk tem uma função específica. Eles não geram energia para a indústria, mas trabalham incansavelmente para bombear a água das áreas baixas, protegendo as terras da inundação e mantendo a agricultura próspera. Imagine por um momento. Cada um desses moinhos não é apenas uma obra de engenharia, mas uma verdadeira armada de gigantes que, com o movimento de suas lâminas, fazem frente ao mar que tenta invadir. Cada moinho é um testemunho de uma luta constante, uma batalha silenciosa contra a força imensurável da natureza. Esses moinhos foram projetados para drenar a água das áreas agrícolas e mantê-las em segurança. Eles funcionam como uma rede de bombeamento natural, utilizando a força do vento, um recurso abundante nesta região, para fazer circular a água e mantê-la afastada das terras cultivadas. O fato de que esses moinhos ainda estão em operação depois de séculos de atividade é um testamento não apenas à engenhosidade dos engenheiros holandeses, mas também à resiliência da própria natureza humana. Com o vento cortando o céu e as lâminas girando sem parar, o cenário parece congelado no tempo, como se o passado e o presente se fundissem em uma dança eterna entre homem e natureza. Em 1953, o pior pesadelo dos holandeses se tornou realidade. Uma série de tempestades atingiu a região e, com elas, veio a maior inundação que o país já viu. Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam, Maasluis, Willemstad, Katzand. Mais de 1.800 pessoas perderam suas vidas e milhares de famílias foram deslocadas. O sistema de moinhos de vento, que havia protegido o país por séculos, não foi capaz de conter o avanço da água. Foi nesse momento que a Holanda percebeu que a luta contra o mar não era apenas uma questão de engenharia, mas também de sobrevivência. E foi também nesse momento que o país se uniu de maneira extraordinária para criar o sistema de defesa mais avançado do mundo, os diques e as barreiras de água, que tornariam a Holanda a nação mais preparada para enfrentar os desafios do mar. Hoje os moinhos de Kinderdijk continuam a funcionar, não mais como uma necessidade, mas como um símbolo da luta contínua entre o homem e a natureza. Eles permanecem firmes e imponentes na borda entre a terra e o mar. Um lembrete eterno de como a engenhosidade humana pode resistir às forças da natureza. E enquanto você contempla essa impressionante visão, vale a pena perguntar: até onde a humanidade será capaz de ir para preservar o que ama e proteger o que construiu? Enquanto os moinhos de vento de Kinderdijk continuam girando lentamente, como se dançassem ao ritmo da brisa que moldou a história da Holanda, há outro espetáculo natural aguardando para ser descoberto. Se Kinderdijk nos transporta para a essência do passado e da engenhosidade humana, nosso próximo destino é um deleite para os sentidos.
um lugar onde a natureza se expressa em cores vibrantes, como uma pintura viva. Imagine trocar os tons suaves dos canais pelos matizes hipnotizantes de milhões de flores. Estamos deixando a serenidade dos moinhos para explorar um universo onde cada pétala conta uma história e cada aroma é uma viagem. Prepare-se para mergulhar nos jardins de Keukenhof, um dos lugares mais mágicos da Terra. Vocês conseguem sentir a mudança de atmosfera? É como sair de um sonho tranquilo e entrar em uma fantasia colorida. Segurem a curiosidade, porque o que vem a seguir é absolutamente deslumbrante. Os Jardins de Keukenhof, a festa das cores e aromas. Em uma terra onde os campos verdes se estendem até onde os olhos podem ver, há um lugar onde a natureza não apenas floresce, mas explode em cores, formas e aromas que capturam a essência do espírito humano. Bem-vindos ao Keukenhof, o maior e mais famoso jardim de flores do mundo. Um lugar onde, a cada primavera, a magia das flores se torna realidade. Prepare-se para ser envolvido em uma sinfonia de cores que não só encantam os olhos, mas tocam a alma. Keukenhof não é apenas um jardim, é um festival de vida. Todos os anos, milhões de visitantes de todo o mundo são atraídos para este recanto paradisíaco em busca do espetáculo visual mais impressionante que a natureza tem a oferecer. Mas para entender verdadeiramente a grandiosidade deste lugar, é necessário voltar no tempo. No século XV, o terreno onde hoje repousa o Keukenhof era simplesmente um jardim de caça. E a verdadeira transformação aconteceu no século XVII, quando o amor dos holandeses pelas tulipas alcançou seu auge. Ao longo do século XVII, a tulipa se tornou o símbolo da prosperidade e do status na sociedade holandesa. Ela era uma das flores mais desejadas e sua popularidade levou a um verdadeiro boom econômico que ficou conhecido como a tulipomania. Durante esse período, as tulipas se tornaram tão valiosas que alguns bulbos chegaram a ser vendidos por mais de uma casa inteira. Esse frenesi durou apenas alguns anos, mas deixou uma marca indelével na história da Holanda. E foi essa paixão que, séculos depois, transformaria Keukenhof no que é hoje, um santuário de flores, uma celebração anual da beleza e do legado cultural de uma nação. A cada primavera, Keukenhof recebe aproximadamente 7 milhões de flores, plantadas e cuidadas com uma precisão quase científica. A cada ano, novos temas e novas variedades de flores são exibidos, mas as tulipas, claro, continuam a ser as estrelas do espetáculo. Mas o Keukenhof não se resume apenas a tulipas. Aqui podemos encontrar uma incrível diversidade de flores, narcisos, jacintos, lírios, orquídeas, todas apresentadas em uma exposição vibrante que parece capturar a alma da própria estação das flores. O que torna Keukenhof verdadeiramente especial não é apenas o que vemos à nossa frente, mas o que essas flores representam. Cada cor, cada pétala, cada forma carrega consigo um significado, uma história. As flores são símbolos da renovação e da esperança. Elas representam a capacidade de uma terra como a Holanda florescer até mesmo em tempos de dificuldade. Pois enquanto o país lutava contra o mar e contra as inundações, os holandeses nunca perderam a fé na beleza da natureza e no poder da sua própria criatividade.
Enquanto caminhamos por esses campos de tulipas, é impossível não sentir uma conexão profunda com a natureza, como se, por um breve momento, tivéssemos a chance de experimentar a vida em sua forma mais pura e imaculada. Os jardins de Keukenhof não são apenas uma atração turística. São um lembrete de como a harmonia entre a humanidade e a natureza pode criar algo verdadeiramente extraordinário. E se há algo que podemos aprender com este jardim, é que não importa o quão desafiadora seja a luta contra os elementos, sempre há espaço para a beleza florescer. Este jardim é um tributo ao poder da criatividade humana, porque, em última análise, Keukenhof não é apenas um jardim de flores. É uma obra de arte, criada e cuidada com um nível de dedicação que poucos lugares no mundo podem se orgulhar. Quando olhamos para essas flores, estamos olhando para o resultado de séculos de paixão, cultura e inovação. Cada pétala é uma prova de que, mesmo diante dos maiores desafios, podemos criar algo sublime. Curtiu ver o impacto cultural das flores de Keukenhof? Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais esperando por você. Vamos juntos explorar as maravilhas da Holanda. Imagine agora sair dos campos floridos e mergulhar em uma cidade que não apenas respira história, mas também reinventa o conceito de modernidade a cada esquina. Após a explosão de cores e a sinfonia de fragrâncias dos jardins de Keukenhof, o coração da Holanda pulsa ainda mais forte em direção à sua joia maior, Amsterdã. Se Keukenhof celebra a beleza natural, Amsterdã é um testemunho da engenhosidade humana, com seus canais que cortam a cidade como veias de uma metrópole viva. É como se estivéssemos nos movendo de um quadro renascentista, onde flores dominam o cenário, para uma peça vibrante da Era Dourada da Holanda, com arquitetura única e cultura efervescente. Segure essa curiosidade, pois o próximo passo dessa jornada promete ser tão envolvente quanto o último, e com surpresas que apenas a cidade de Amsterdã pode oferecer. Amsterdã, entre os canais e a história viva. Uma cidade que tem, em sua essência, a mistura perfeita entre história e modernidade, onde os canais, que serpenteiam como veias por sua espinha dorsal, não são apenas um sistema de transporte, mas testemunhos do passado glorioso que a cidade viveu. Se você pensa em Amsterdã, pensa na sua atmosfera única, na liberdade de ser quem você é, mas também na sua fascinante e muitas vezes dramática história. E é impossível não se perguntar como uma cidade que nasceu no meio das águas conseguiu se transformar em um dos maiores centros culturais e comerciais do mundo? Amsterdã é um lugar que se reinventa constantemente, mas sua alma permanece ancorada nas raízes profundas que a conectam com o passado. Fundada no século XII como uma pequena vila de pescadores, a cidade se tornou um dos maiores centros de comércio da Europa durante a Idade de Ouro, entre os séculos XVI e XVII. Um momento crucial na história da Holanda, quando o país se tornou uma potência econômica e cultural no cenário mundial. Os canais de Amsterdã,
que hoje são uma das maiores atrações turísticas da cidade, não foram apenas uma escolha estética. Eles foram criados para controlar a água, para proteger a cidade de inundações e para possibilitar o transporte de mercadorias que chegavam ao coração da cidade. Mas a construção dos canais também tem um simbolismo mais profundo. Ela representa a busca incessante pela liberdade, pelo controle da natureza e pela criação de um ambiente que refletisse a prosperidade e a importância de Amsterdã no comércio global. De repente, você está passeando pelas águas tranquilas dos canais, sob as pontes de pedra, enquanto as fachadas das casas antigas se erguem ao seu redor, como monumentos ao tempo. A cada curva do canal há uma nova perspectiva, um novo detalhe da vida que foi moldada ao longo dos séculos. Não é apenas a arquitetura que impressiona, são os sons, as cores, os cheiros que se misturam e formam a identidade única desta cidade vibrante. E aqui, onde o presente e o passado se encontram, você começa a perceber o caráter dessa cidade. Amsterdã é uma cidade que respira arte, cultura e tolerância. Ao longo de sua história, tornou-se um refúgio para artistas, pensadores e ativistas. Você sabia que foi aqui, em Amsterdã, que o grande pintor Rembrandt viveu e trabalhou? Ou que durante o período da Segunda Guerra Mundial, a cidade se tornou o palco de histórias de resistência e coragem inimagináveis. Amsterdã também é marcada pela memória dolorosa da Segunda Guerra Mundial, um período sombrio que deixou cicatrizes profundas na cidade. O Museu de Anne Frank, que abriga o diário da jovem que se escondeu com sua família durante a ocupação nazista, é um dos lugares mais comoventes para se visitar. A cada passo que você dá por lá, é impossível não se emocionar ao pensar na história de uma adolescente que, com suas palavras, tocou o mundo inteiro. Amsterdã não é apenas uma cidade de grandes museus e histórias profundas. A cada esquina, a cidade revela um lado mais moderno e dinâmico, onde a arte se envolve com a vida cotidiana, criando um mosaico vibrante que se reflete em seus cafés, mercados e ruas agitadas. Ao deixarmos para trás a vibrante Amsterdã, com sua efervescente vida urbana e uma história que pulsa a cada esquina, seguimos para um destino que combina charme histórico, arquitetura deslumbrante e uma atmosfera quase intocada pelo tempo. Imagine uma cidade onde a modernidade e a tradição se misturam em perfeita harmonia, criando um mosaico único de experiências. Estamos nos dirigindo a Utrecht, o coração espiritual e cultural da Holanda. Se Amsterdã é o reflexo do dinamismo holandês, Utrecht é onde repousa sua alma mais autêntica. Utrecht, o pulso vibrante da história e modernidade na Holanda. No coração da Holanda, repousa uma cidade que pulsa com a fusão harmoniosa entre o passado e o presente. Utrecht. Um lugar onde o som dos sinos de igrejas medievais ecoa pelas ruas, misturando-se ao ritmo das bicicletas que cortam seus canais icônicos. Utrecht não é apenas uma cidade, é uma narrativa viva, escrita ao longo de séculos e mantida em movimento por sua energia vibrante. A história de Utrecht começa no século I d.C., quando os romanos estabeleceram um forte chamado Trajectum.
Esse marco inicial pavimentou o caminho para uma cidade que se tornaria um epicentro religioso e cultural. No centro de tudo está a majestosa Torre Dom, que há séculos é um símbolo de fé, perseverança e arquitetura imponente. Subir seus 465 degraus é como uma viagem no tempo. A cada passo, somos lembrados de que as mãos de Deus guiaram gerações a construir algo tão grandioso. Os canais de Utrecht, únicos no mundo, convidam o visitante a uma experiência inesquecível. Diferentemente de outras cidades, aqui os canais são cercados por porões à beira d'água que foram transformados em cafés, galerias de arte e pequenos comércios. Passear ao longo dessas margens é como folhear um álbum de memórias. Cada esquina revela uma nova história. Cada reflexo na água nos lembra da beleza infinita que só poderia ser obra de Deus. A maneira como os canais foram projetados é uma verdadeira demonstração de como o homem pode interagir com a criação divina de forma harmoniosa. Ao caminhar pelas ruas de paralelepípedo, Utrecht oferece mais do que apenas beleza arquitetônica. É uma cidade de encontros. Estudantes da Universidade de Utrecht, uma das mais antigas da Europa, emprestam à cidade uma energia jovem e criativa. Eventos culturais e festivais de música acontecem ao longo do ano, celebrando a diversidade de ideias e talentos. Aqui, a modernidade se encontra com a tradição em uma dança contínua que mantém Utrecht sempre relevante. A poucos quilômetros do centro de Utrecht, ergue-se uma joia arquitetônica digna de contos de fadas, o Castelo de Haar. Este é o maior castelo da Holanda, um espetáculo de torres, muralhas e jardins deslumbrantes que parecem ter saído de um sonho. Construído originalmente no século XIV, o castelo foi restaurado no final do século XIX pelo arquiteto Pierre Cuypers, o mesmo gênio por trás do Rijksmuseum. Ele combinou a grandiosidade medieval com um toque de modernidade, criando uma obra-prima que impressiona não apenas pela sua imponência, mas também pela atenção aos detalhes. Os jardins do Castelo de Haar são uma obra-prima à parte. Com labirintos verdes, fontes elegantes e um paisagismo meticulosamente planejado, é impossível não se encantar com a serenidade e a beleza que emanam de cada canto. Este é um lugar onde o tempo parece desacelerar, permitindo que os visitantes se reconectem com a harmonia da criação. E para os mais curiosos, a história do castelo está repleta de eventos fascinantes, como os luxuosos bailes realizados pela nobreza europeia, que trazem à memória os ecos de uma era de esplendor e romance. O Castelo de Haar é mais do que uma edificação. É um testemunho da habilidade humana de preservar e celebrar o passado, enquanto inspira admiração no presente.
O mercado de flores de Utrecht é outra parada obrigatória. Enquanto você caminha entre tulipas de todas as cores, sente o perfume das flores que parecem pintadas pelo pincel divino. Não há como não se maravilhar ao ver tamanha perfeição nas formas e cores. É um testemunho silencioso da criatividade e bondade de Deus. A culinária local também merece destaque. Utrecht oferece uma paleta de sabores que mistura o tradicional e o contemporâneo. Os restaurantes à beira dos canais são perfeitos para experimentar pratos típicos holandeses enquanto aprecia a vista. Uma refeição aqui não é apenas um momento para saciar a fome, mas uma oportunidade de celebrar a união de culturas e sabores. À medida que o sol se põe, Utrecht se transforma. As luzes refletem nos canais, criando uma atmosfera mágica que convida a um último passeio noturno. É nesse momento que entendemos o porquê de Utrecht ser tão especial. Ela captura o melhor de todos os tempos, equilibrando o antigo e o novo, o agitado e o sereno em perfeita harmonia. E assim, ao deixar Utrecht, o coração se enche de expectativa. Nosso próximo destino nos levará a outro lugar encantador da Holanda, onde a história e a beleza da criação se encontram de forma única. Prepare-se para mergulhar na encantadora vila de Zaanse-Schans, onde os icônicos moinhos de vento e casas tradicionais contam uma história fascinante sobre a engenhosidade e o espírito perseverante do povo holandês. Zaanse-Schans, o coração vivo da história holandesa. Zaanse-Schans é uma verdadeira viagem no tempo. Aqui, a história da Holanda se desenrola diante de seus olhos, com suas ruas de paralelepípedos, seus moinhos de vento majestosos e suas casas de madeira perfeitamente preservadas. Bem-vindo a uma das vilas mais icônicas do país, onde o passado e o presente se encontram em harmonia, e onde o som das lâminas dos moinhos ecoa como um sussurro do legado de uma nação que, com engenho e paixão, moldou o mundo como o conhecemos. Este lugar, que parece ter saído de um quadro pintado há séculos, é mais do que uma simples atração turística. Zaanse-Schans é um marco cultural, um reflexo da inovação e da engenhosidade holandesas. Aqui, no coração da região de Zaandam, a cerca de 20 minutos de Amsterdã, você será transportado para o século XVIII, uma época em que a Holanda era um centro vibrante de comércio, tecnologia e arte. Mas o que torna Zaanse-Schans ainda mais fascinante é que ele não é apenas um museu ao ar livre. É um lugar vivo, onde as tradições ainda são mantidas e celebradas com orgulho. Com suas icônicas lâminas girando preguiçosas no vento, os moinhos de vento de Zaanse-Schans são um símbolo da história industrial e agrícola da Holanda. Durante os séculos 17 e 18, os moinhos desempenhavam um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país, sendo usados para tudo, desde o processamento de grãos até a produção de tintas e óleos. Mas talvez o mais impressionante de tudo seja a capacidade desses moinhos de transformar a energia do vento em uma força produtiva, muito antes de a eletricidade ser uma realidade. Eles não eram apenas ferramentas de trabalho.
eram verdadeiras maravilhas da engenharia, exemplificando a engenhosidade do povo holandês. E quando você observa esses moinhos em funcionamento, é impossível não sentir uma conexão com o passado. Cada engrenagem, cada movimento das lâminas é uma lembrança de um tempo em que os holandeses dominavam as técnicas de engenharia e construção como nenhum outro povo. De fato, esses moinhos não eram apenas fontes de energia, eles eram o coração pulsante da economia holandesa, movendo indústrias inteiras como a produção de óleo, papel e até a moagem de especiarias exóticas que vinham do Oriente. E ao caminhar por Zaanstad, você pode quase ouvir os ecos dessas indústrias antigas, a atividade frenética de um tempo que nunca volta, mas que vive intensamente no presente. Hoje, Zaanstad continua sendo um lugar vibrante, onde o legado de séculos de história está vivo. Artesãos ainda trabalham com técnicas tradicionais, esculpindo madeiras e criando produtos com uma precisão que só o tempo pode ensinar. Você pode caminhar por essas ruas antigas e sentir que, de certa forma, você ainda está no passado. E ao mesmo tempo no presente, pois esses mesmos métodos ainda são usados, preservados por aqueles que têm orgulho de manter essa herança viva. A tradição de queijos, outro ícone da cultura holandesa, também continua a prosperar aqui. Em suas lojas, você pode saborear queijos de todos os tipos e aprender como a produção de queijo se entrelaçou com a história da Holanda. Mas Zaanstad não é apenas um lugar para admirar. Ele é um lugar para se envolver, para sentir a conexão com a história e a cultura holandesas. E eu te convido a fazer isso, não apenas como espectador, mas como participante ativo. Caminhe pelas ruas, converse com os artesãos, experimente os queijos. Ao fazer isso, você estará não apenas observando o passado, mas vivendo-o de forma plena e genuína. Ao nos despedirmos de Zaanstad, sentimos que uma ponte simbólica se forma, conectando o passado ao futuro. Os moinhos antigos e as casas de madeira contam histórias de uma era de perseverança e engenhosidade. Mas agora, seguimos para um destino que olha adiante, onde a reinvenção é a alma pulsante. Roterdã, uma cidade que se ergueu das cinzas da guerra, não apenas reconstruiu suas ruas, mas também redirecionou sua identidade. Prepare-se para explorar um lugar onde cada edifício e cada ponte contam uma nova história. Uma história de modernidade, inovação e visão de futuro. Agora vamos atravessar essa ponte para conhecer a cidade que define o significado de reinvenção. Roterdã, a cidade do futuro e sua arquitetura visionária. Roterdã, uma cidade onde o futuro já chegou, emerge diante de nossos olhos como um testemunho de inovação e resiliência. Destruída quase completamente durante a Segunda Guerra Mundial, Roterdã se recusou a ser definida pela tragédia. Em vez disso, a cidade se reinventou como um epicentro de arquitetura moderna, sustentabilidade e criatividade. Caminhar pelas ruas de Roterdã é como adentrar uma galeria de arte a céu aberto,
onde cada edifício é uma declaração audaciosa e uma visão para o amanhã. Começamos nossa jornada pela icônica Ponte Erasmus, um marco arquitetônico que conecta o passado industrial da cidade ao seu futuro ousado. Conhecida carinhosamente como o Cisne, a ponte não é apenas funcional, mas também uma obra de arte, com suas linhas elegantes refletindo no rio Maas. A vista do alto é de tirar o fôlego, com arranha-céus futuristas e embarcações que navegam calmamente, compondo um contraste harmonioso entre o antigo e o moderno. Ao atravessar a ponte, somos recebidos pelo coração pulsante da cidade, o Markthal. Este mercado público encapsulado em um arco monumental é uma combinação fascinante de funcionalidade e estética. Seu teto curvo é adornado com a maior obra de arte da Holanda, um mural vibrante que celebra a abundância da natureza. É impossível não ficar maravilhado com a maneira como Roterdã transforma algo tão cotidiano como um mercado em uma experiência visual e sensorial única. Roterdã também é lar de um dos projetos arquitetônicos mais intrigantes do mundo, as Casas Cubo de Piet Blom. Essas estruturas inclinadas desafiam nossa percepção de equilíbrio e funcionalidade. Ao entrar em uma delas, somos transportados para um mundo onde ângulos agudos e espaços engenhosamente aproveitados criam uma sensação de estar dentro de uma obra de arte viva. Essa ousadia arquitetônica reflete o espírito inovador de uma cidade que não teme desafiar normas. Mas Roterdã não é apenas inovação, é também uma cidade que respeita suas raízes. O Porto de Roterdã, um dos maiores e mais movimentados do mundo, conta a história de sua importância econômica e estratégica. Um passeio de barco pelas águas que sustentaram o comércio global durante séculos oferece uma perspectiva única sobre a interseção entre tradição e modernidade. À noite, Roterdã ganha uma nova vida com seus edifícios iluminados por um espetáculo de luzes. A Torre Euromast oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego, onde as luzes da cidade refletem como estrelas na superfície do rio Maas. Enquanto subimos ao topo, a sensação é de estar diante de um futuro que já é presente. Roterdã é um convite ao inesperado, uma celebração de como a adversidade pode ser transformada em arte, inovação e beleza. É impossível não admirar a capacidade dessa cidade de se reinventar, de abraçar a modernidade sem perder de vista suas fundações históricas. Enquanto deixamos as linhas modernas e ousadas de Roterdã para trás, o aroma de algo familiar e reconfortante nos chama. A próxima parada é uma viagem ao coração da tradição holandesa, onde o sabor e a história se entrelaçam em perfeita harmonia. Prepare-se para descobrir Gouda, onde o famoso queijo e o charme das cidades pequenas conquistam corações e paladares. Gouda, a tradição do sabor na Holanda. Ao sul de Amsterdã, a pequena e charmosa cidade de Gouda aguarda aqueles dispostos a se perder em suas ruas medievais e se deliciar com um dos maiores tesouros da culinária holandesa, o queijo Gouda. Mas, ao pisar em suas ruas, você logo perceberá que o charme da cidade não se resume apenas ao seu sabor. É uma cidade
onde história e tradição se entrelaçam de forma única, criando uma experiência sensorial completa. Gouda é famosa, sem dúvida, por seus queijos macios e curados, mas a cidade guarda muito mais do que um simples sabor. Suas origens remontam ao século XIII, quando foi fundada como uma pequena vila de pescadores e comerciantes. Foi durante a Idade Média que a cidade floresceu e os queijos começaram a ganhar fama, criando uma ligação indissociável entre o nome da cidade e o famoso Gouda. Hoje, o mercado de queijos de Gouda é um dos maiores atrativos e todos os anos, no verão, turistas de todo o mundo se reúnem para vivenciar um ritual que já dura séculos. Não é apenas o queijo que cativa. Cada canto de Gouda é um convite à história e à beleza arquitetônica. Suas casas tradicionais, de fachadas coloridas e janelas de madeira, combinam perfeitamente com a atmosfera acolhedora da cidade. O mercado de queijos, que data de 1660, mantém um cenário vibrante, onde os queijos são pesados e negociados de maneira tradicional, com a mesma solenidade que seus antepassados faziam. Cada troca de queijo é uma verdadeira homenagem à história e ao labor do povo holandês. E se você quiser ir mais fundo na história da cidade, o Museu de Gouda oferece uma incrível coleção de arte, história e cultura local. Desde pinturas que retratam a cidade no auge de seu comércio, até peças que falam sobre o processo de fabricação do queijo, o museu nos transporta para uma época em que Gouda era uma cidade próspera no comércio de queijos e outros produtos. Mas não é apenas a arte que conta a história da cidade. Ao visitar a impressionante Igreja de São João, com seus vitrais deslumbrantes que datam do século XVI, é impossível não sentir a presença do divino. Deus, na sua infinita sabedoria e criatividade, transformou esse local em uma verdadeira obra-prima de cultura e espiritualidade. À medida que a luz suave da tarde se reflete nos canais tranquilos de Gouda, você sente que está imerso em um lugar onde o tempo parece ter parado. A cidade, com suas tradições enraizadas, oferece um pedacinho da alma da Holanda. E cada canto, cada rua, é uma lembrança viva de como a fé, a cultura e o trabalho humano podem criar algo eterno e valioso. É maravilhoso como a simplicidade de um queijo, uma história ou uma fachada de uma casa pode ser uma manifestação do poder divino, não é? Agora, enquanto nos despedimos desta pequena joia histórica e de sabor, é hora de seguir para o próximo destino, onde outro cenário único da Holanda nos espera, repleto de história e tradição. A mística Giethoorn, conhecida como a Veneza do Norte. Mas será que a magia de uma cidade pode estar em sua tranquilidade? O que torna um lugar tão fascinante que, mesmo sem ruas para caminhar, ele se torna um dos destinos mais visitados do país. Prepare-se, pois em Giethoorn, a natureza, a água e a arquitetura se misturam de uma maneira que parece saída de um conto de fadas. Vamos descobrir juntos. Giethoorn, a Veneza do Norte. Em um canto afastado da Holanda, existe um lugar onde a beleza e a tranquilidade se encontram em um equilíbrio perfeito. Giethoorn, um vilarejo que parece ter parado no tempo, carrega o apelido de Veneza do Norte.
um nome que, embora simples, traduz com precisão a alma deste encantador refúgio aquático. E é aqui, na serenidade de seus canais e na simplicidade de sua vida cotidiana, que descobrimos algo verdadeiramente mágico. Em Githorn, o tempo parece estacionar. Não há carros, nem o ruído do tráfego urbano. Apenas o som suave da água sendo cortada pelos remos e o som distante de risos de quem desfruta da paz deste lugar. As ruas aqui não são feitas de asfalto, mas de água. E a maneira de se locomover por esse labirinto de canais é por pequenas embarcações chamadas punters. Como um verdadeiro conto de fadas, cada canto de Githorn parece um reflexo de tranquilidade e harmonia. Githorn nasceu no século XIII, de um pequeno grupo de pescadores que souberam aproveitar os recursos naturais ao seu redor. Ao longo dos séculos, o vilarejo se desenvolveu, mas com uma característica única: sua total dependência da água. Não há ruas movimentadas e os caminhos de terra deram lugar a trilhas aquáticas, acessíveis apenas por pequenas embarcações. Para os habitantes, a água sempre foi tanto uma aliada quanto um obstáculo, mas também uma grande fonte de beleza e inspiração. O que torna Githorn verdadeiramente especial é a sensação de que, ao caminhar por suas pontes ou navegar pelos seus canais, estamos vivendo uma experiência que transcende o tempo. A tranquilidade que emana de suas ruas silenciosas, a beleza das casas de telhado de palha e a constante presença da água criam uma atmosfera única. Em Githorn, não se trata apenas de visitar um lugar, trata-se de viver e respirar sua essência. Este vilarejo não é apenas uma maravilha visual, mas também um testemunho de como a simplicidade pode ser uma forma sublime de viver. Aqui, onde as pessoas ainda respeitam o ritmo da natureza, as preocupações cotidianas parecem se dissipar nas águas tranquilas que cortam a vila. Cada visita é um convite para desacelerar, para deixar a pressa e o estresse da vida moderna para trás. Githorn é uma prova de que a verdadeira beleza não reside nas grandes construções ou em aglomerações movimentadas. A verdadeira beleza está na harmonia com a natureza, no silêncio das águas que cortam os canais, no encanto das casas antigas e, acima de tudo, no tempo que passamos aqui, longe do caos. E enquanto Githorn nos ensina que a beleza está nas pequenas coisas e na paz do momento presente, também nos convida a refletir sobre outro aspecto importante de nossa jornada: a relação da Holanda com a água. Githorn, com seus canais serenos e casas de telhados de palha, é uma prova viva de como Deus, em sua infinita criatividade, moldou a beleza natural da Holanda de maneira única e inesquecível. Mas o nosso próximo destino nos levará ainda mais fundo às tradições e à essência cultural do país. A Frísia, com sua natureza selvagem e identidade distinta, é um convite a explorar o coração de uma Holanda autêntica e menos conhecida. Você está pronto para mergulhar nesta nova jornada? Antes, aproveite este momento para fortalecer sua conexão com o nosso canal.
Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa aventura. Comente o que mais te encantou em Githorn e compartilhe com seus amigos que amam descobrir novas culturas. Agora, vamos juntos explorar a Frísia. A Frísia, o coração da tradição e natureza da Holanda. À medida que nos afastamos da vida agitada das grandes cidades holandesas, encontramos um lugar onde o tempo parece se esticar e a tranquilidade governa. Bem-vindo à Frísia, uma região que encapsula a essência mais pura da Holanda, não apenas em sua paisagem deslumbrante, mas também em sua cultura e tradições vivas. Aqui, a história e a natureza se entrelaçam de uma maneira que poucas regiões conseguem. A Frísia, com sua paisagem impressionante e vida simples, carrega um legado profundo, não só como um centro de produção agrícola, mas também como um guardião das tradições mais antigas da Holanda. Em suas pequenas vilas, o som dos sinos das igrejas ainda ecoa, enquanto os habitantes locais continuam a preservar práticas que remontam a séculos de história. Mas a Frísia é mais do que apenas uma região rural encantadora. Se você olhar com mais atenção, verá que a Frísia é também uma terra de águas, com seus canais e pântanos, uma região moldada pela natureza, mas também pela engenhosidade humana. A água, como na maior parte da Holanda, desempenha um papel vital aqui, tanto na agricultura quanto na vida cotidiana. Mas ao contrário das grandes cidades, onde a água é dominada por enormes barragens e diques, na Frísia ela parece fluir livremente, quase como uma extensão natural do próprio território. E é aqui, no coração da Frísia, que encontramos o equilíbrio perfeito entre o homem e a natureza. O cultivo da terra, a pesca, a vida rural e até mesmo a criação de gado, tudo é feito com um respeito profundo pelas leis naturais que regem essa terra. Mas a Frísia não é apenas terra, é também mar. O Mar de Wadden, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é um verdadeiro paraíso natural. Aqui, Deus nos lembra do equilíbrio perfeito de sua criação. Marés que revelam vastas planícies lamacentas e abrigam uma vida abundante. Porém, a verdadeira magia da Frísia não está apenas em sua paisagem ou nas tradições preservadas. Está na maneira como tudo isso se conecta com a sensação de liberdade e simplicidade que essa região oferece. Ao caminhar pelos campos, ao percorrer os canais ou ao se sentar à beira de um dos muitos lagos da região, é impossível não sentir que algo especial está acontecendo aqui. Não se trata apenas da beleza, mas da pureza e da autenticidade que emana de cada cantinho da Frísia. E se você, assim como eu, se encantou com a essência da Frísia, com seu respeito pelas tradições e sua harmonia com a natureza, talvez seja a hora de refletirmos sobre como essa relação entre homem e natureza se reflete em outros pontos da Holanda. Em cada vilarejo, em cada campo, em cada lago, a mesma conexão profunda se faz presente. A Frísia nos ensina algo fundamental.
que às vezes as maiores riquezas não estão nas grandes metrópoles, mas nas regiões mais simples e autênticas, onde o tempo ainda tem o poder de parar e onde a vida parece seguir um ritmo tranquilo e imutável. Enquanto você reflete sobre a beleza única da Frísia, imagine por um momento o que mais o mundo tem a oferecer. Sente a curiosidade crescendo, não é? Cada lugar tem um segredo esperando para ser revelado, e você está prestes a desbravar 13 lugares surreais do nosso planeta que vão te deixar sem palavras. Feche os olhos por um instante e visualize essas maravilhas. Agora, dê o próximo passo e descubra tudo o que está por trás delas. Clique no vídeo da tela e continue essa jornada sem limites. O que você vai ver a seguir vai capturar sua mente e sua imaginação. Não deixe esse mistério passar, pois a experiência que você está prestes a viver vai te levar ainda mais longe. Clique agora e mergulhe nesse novo episódio. Um abraço e até a próxima jornada.